Olá pessoal, eu sou o professor Jamerson e juntos iremos estudar a disciplina Pesquisa em Educação 2. Iniciamos analisando como construir hipóteses. Para construir hipóteses, faz-se necessário definir, O conceito de hipótese que nós utilizamos é uma proposição testável que pode vir a ser a solução do problema. Analisando a frase, nós podemos entender o seguinte, que proposição é um enunciado com sentido, que tem um sentido, e testável fala de verificável, ou seja, é uma frase com sentido verificável que pode vir a ser a solução de um problema. Cuidado! Nós não estamos dizendo que a hipótese ela é a solução do problema, mas estamos dizendo que ela pode vir a ser. Então, eu posso redefinir hipótese dizendo o seguinte, que hipótese é uma expressão verbal suscetível de ser declarada verdadeira ou falsa. Ou seja, a hipótese ela é verificável. Os tipos de hipótese. A hipótese ela pode ser casuística. O que é isso? Uma hipótese casuística ela refere-se a algo que ocorre em determinado caso. Afirma que um objeto, uma pessoa ou um fato específico tem determinada característica. Hipótese que se refere à frequência de acontecimentos. Mais frequente na pesquisa social, de modo geral, elas antecipam que determinada característica ocorre com maior ou menor frequência em determinado grupo, sociedade ou cultura. Ela analisa um fato que acontece em determinado tempo, Vamos dizer assim, trazendo uma linguagem bem acessível para a gente. O terceiro tipo de hipótese é uma hipótese que estabelece relação de associação entre variáveis. Convém notar que as hipóteses deste grupo apenas afirmam a existência de relação entre as variáveis. Agora, para esclarecer melhor, é bom a gente conceituar o que é variável. Variável é tudo aquilo que pode assumir diferentes valores ou aspectos em casos particulares ou circunstanciais. Eu vou exemplificar para ficar mais fácil para a gente. Muitas dessas hipóteses elas são elaboradas por pesquisadores sociais e elas estabelecem a existência de associação entre variáveis. Por exemplo, o aluno do curso de administração são mais conservadores do que os de ciências sociais. Eu estou estabelecendo uma associação, Ou seja, os alunos de administração eles são mais conservadores e são mais conservadores por causa do curso. Eu estou associando a postura comportamental dos alunos ao curso que fazem. Continuando. Hipóteses que estabelecem relação de dependência entre duas ou mais variáveis. As hipóteses desse grupo estabelecem que uma variável interfere na outra. Eu vou exemplificar para ficar mais fácil.
eu vou dizer o seguinte, que os trabalhadores livres, eles desenvolvem o capitalismo. Então eu estou dizendo o seguinte, que para que o capitalismo se desenvolva, ele depende de trabalhadores livres, certo? Então, se eu tenho trabalhadores escravos, meus trabalhadores são escravos, o capitalismo não vai se desenvolver. Ficou claro? Continuando. Como chegar a uma hipótese? O processo de elaboração de uma hipótese é de natureza criativa. E por isso alguns associam a característica de gênio. Mas cientificamente a gente até aceita, mas entendendo que isso é uma exceção, não é regra. Afinal de contas, não é sempre que se encontra um Galileu ou um Isaac Newton por aí, né? Então, a gente associa a hipótese como ela sendo de natureza criativa e que ela surge de diversas formas. E uma das principais formas de criar hipótese é a experiência na área. Quais são os tipos de hipóteses? Às vezes a gente chega a uma hipótese através da observação. Lembrando, o estabelecimento assimétrico de relação entre os fatos do dia a dia e a hipótese por si só, com pouca probabilidade de conduzir a um conhecimento suficientemente geral ou explicativo. Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro. É comum a gente dizer através da observação natural, a gente diz assim, o sol nasce e o sol se põe. Todo e qualquer observador, ele vai confirmar esse fato. Mas o conhecimento científico, a verificação científica, nos prova que o sol, ele não nasce nem se põe, o sol está fixo. O que se movimenta o que é? É a Terra. Então, a observação, ela é fundamental na construção de hipótese. Agora, a questão é o seguinte, que quando a gente se baseia explicitamente na hipótese, nesse tipo de hipótese, ela por si só ela tem pouca probabilidade de nos conduzir a um conhecimento suficientemente geral ou explicativo. Uma outra forma de se chegar à hipótese é o resultado de outras pesquisas. As hipóteses elaboradas com base no resultado de outras investigações ou pesquisas geralmente nos conduzem a um conhecimento mais amplo que aquelas decorrentes da simples observação. À medida que uma hipótese se baseia em estudos anteriores e o estudo em que se insere a confirma, o resultado auxilia na demonstração de que a relação se repete regularmente. E lembrando, quando as minhas pesquisas elas se baseiam no resultado de outras, tanto eu amplio a pesquisa anterior, como a minha tem um fundamento mais sólido do que a simples observação, né? Continuando. Teorias. As hipóteses derivadas das teorias são as mais interessantes, no sentido de que proporcionam ligação clara com um conjunto mais amplo de conhecimento da ciência. Por quê? Porque a teoria ela esclarece a realidade. A teoria ela já foi comprovada, verificada.
Uma outra forma de se chegar à hipótese é a intuição. As hipóteses derivadas de simples palpites ou de intuição, elas são registradas também na ciência, né? E conduziram a importante descoberta. Agora, as intuições, por sua própria natureza, não deixam claro as razões que as determinam. Torna-se difícil avaliar a priori a qualidade dessas hipóteses. Então, essas hipóteses que nós chegamos a ela através da intuição, elas acontecem. Agora elas são mais, como é que eu posso dizer? Elas não são a regra, elas são a exceção. Vamos lá, característica da hipótese aplicável. Nem todas as hipóteses elas são testáveis, mas com frequência os pesquisadores elaboram extensa relação de hipóteses e depois de detida análise descartam a maior parte dela. Relembrando lá a aula de pesquisa 1, pesquisa em educação 1. As hipóteses, elas são flexíveis e a postura do pesquisador sempre é de autocorreção. Então, as hipóteses, sendo verificáveis, podem ser confirmadas ou negadas. Vamos lá, as características das hipóteses. Ela deve ser conceitualmente clara. Os conceitos contidos na hipótese, particularmente os referentes a variáveis, precisam estar claramente definíveis ou definidos. Devem-se preferir as definições operacionais, isto é, aquelas que indicam as operações particulares que possibilitam o esclarecimento do conceito. A hipótese, ela deve ser específica. Muitas hipóteses, elas são conceitualmente claras, mas elas não são expressas elas são expressas em termos tão gerais e com objetivos tão pretensiosos que não pode ser verificado. Às vezes ela quer dar conta de muita coisa e às vezes ela se perde por isso, né? Então a hipótese, ela deve ter essa característica. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. O status. Todo mundo sabe o que é status social, né? Mas a gente não tem nenhum aparelho para medir o status. Se eu falar assim, que eu tenho mais status do que o outro. Aí a pergunta é, mas por que eu tenho mais status do que o outro? Que valor? Aí eu vou ter que sempre que ir às subespécies. Por exemplo, eu posso me referir à remuneração, ou seja, o meu salário, ou a ocupação que eu tenho, o meu nível educacional. Isso, alguém pode até dizer que isso acrescenta o status. Mas aí já seria uma subespécie que define o que é status. O status em si, ele não pode ser verificado, a não ser através dessas categorias, né, que eu falei agora. Continuando. A hipótese, ela deve ter uma referência empírica. As hipóteses que envolvem julgamentos de valor não podem ser adequadamente testadas. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu diga assim: os maus alunos não conseguem ou não devem ingressar em faculdade de medicina. Aí você me pergunta, professor, mas o que é um mau aluno? Aí eu vou ter que recorrer a algo mais empírico, algo que realmente seja mais concreto. Eu vou dizer o seguinte, aí eu vou refazer a minha hipótese de forma mais empírica. Eu vou dizer o seguinte: os alunos com baixo nível de aproveitamento escolar
apresentam maior dificuldade para o exercício da profissão de médico. Agora sim, eu estou sendo mais objetivo, mais empírico, como a hipótese ela necessita, né? Uma quarta característica da hipótese aplicável é ser parcimoniosa. Professor, e o que é parcimoniosa? Ela deve ser mais simples. Uma hipótese simples é sempre preferível a uma mais complexa, desde que tenha o mesmo poder explicativo. Tanto fica mais fácil para mim transmitir a ideia, como dela ser verificada, como até dela ser extremamente mais fácil de ser analisada, avaliada, às vezes sai mais barato. Então, tudo isso deve ser visto quando a gente está construindo as nossas hipóteses. A quinta característica da hipótese aplicável: ela deve estar relacionada com as técnicas disponíveis. Aqui nesses slides tem um pequeno erro. Aqui veio o termo teoria, mas ela deve estar relacionada com as técnicas disponíveis, ao invés de teoria. E o que são essas técnicas disponíveis? Por exemplo, nem sempre uma hipótese ela é teoricamente bem elaborada ou pode ser testada empiricamente. É necessário que haja técnicas adequadas para a coleta dos dados exigidos para o seu teste. Por essa razão, recomenda-se aos pesquisadores o exame de relatório, pesquisa sobre o assunto a ser investigado, com vistas ao conhecimento das técnicas utilizadas. Quando não forem encontradas técnicas adequadas para o teste das hipóteses, o mais conveniente passa a ser a realização de estudos voltados para a descoberta de novas técnicas, ou então a reformulação da hipótese com vista seu ajustamento às técnicas disponíveis. Continuando, a hipótese deve estar relacionada com uma teoria. Em muitas pesquisas sociais, este critério não é considerado. Lembrando, a nossa pesquisa é em educação. E a educação, ela tem esses variados olhares, esses múltiplos matizes, né? Então, a pesquisa em ciências sociais também é uma pesquisa em educação e deve sim ser considerada. Lembrando o seguinte, que as hipóteses elaboradas sem qualquer vinculação às teorias existentes não possibilitam a generalização de seus resultados. No caso das pesquisas sociais, elas podem ser mais particulares, né? Nós, na pesquisa em educação, podemos até desenvolver pesquisa no âmbito mais particular, quando a gente delimita bem o nosso objeto de pesquisa, mas o ideal é que as nossas pesquisas elas tenham um relacionamento com uma teoria, né? Porque essa teoria ela nos dá mais base, um maior fundamento para a gente. Continuando, as hipóteses são necessárias em todas as pesquisas? Rigorosamente, todo o procedimento de coleta de dados depende da formulação prévia de uma hipótese. Ocorre que, em muitas pesquisas, as hipóteses não são explícitas. Todavia, nesses casos, é possível determinar as hipóteses subjacentes, ou seja, que não estão bem claras, não estão bem definidas, mediante análise de instrumentos adotados para a coleta de dados. Então, o ideal é que haja hipótese, né? Mas mesmo que ela não esteja tão explícita, se a gente olhar com mais cuidado, a gente vai achar que a gente vai encontrar essa hipótese, né? Continuando. Como classificar as pesquisas?
As pesquisas, elas são classificadas de acordo com vários critérios, e um deles é com base em seus objetivos. É sabida que toda e qualquer classificação se faz mediante algum critério. Com relação às pesquisas, é usual a classificação com base em seus objetivos gerais. E nós sabemos, os objetivos gerais, dos objetivos gerais nascem que objetivo? Os específicos, né? As pesquisas exploratórias. Essa pesquisa, ela proporciona maior familiaridade com o problema, aprimorando as ideias ou descoberta de intuições. É flexível, considerando os mais variados aspectos relativos ao fato estudado. As pesquisas exploratórias, elas envolvem um levantamento bibliográfico, ou seja, você deve buscar o maior número de livros, de artigos, de documentos em geral escritos, né? Jornais, periódicos e documentos que falam do seu objeto de pesquisa, daquilo que você deseja trabalhar. As pesquisas exploratórias também, elas visam conhecimento e experiências práticas com pessoas que trataram do problema pesquisado. Aqui é uma espécie de... Você vai aprender com pessoas que já têm o conhecimento sobre o seu objeto, né? É uma troca de experiências, no caso, né? E o terceiro, análise de exemplo que estimulem a compreensão. Então, se a gente observar esses 3 pontos, vai ficar muito mais fácil da gente ir se aproximando do nosso objeto, né? De maneira bem firme, bem abalizada. Lembrando o seguinte, que o planejamento de pesquisa exploratório ele é flexível. E na maioria dos casos, tem a pesquisa bibliográfica ela se destaca, até porque essa troca de experiências, no caso da educação, ela se torna bem acessível, mas em outras disciplinas talvez já seja mais difícil, né? Continuando. Pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva, ela descreve fatos, fenômenos e estabelece relação entre variáveis. Elas são técnicas padronizadas de coleta de dados. No caso da pesquisa descritiva, são inúmeros os estudos que podem ser classificados sob esse título. E uma das suas características mais significativas é a utilização de técnicas padronizadas, como a gente já falou, né? Entre as pesquisas descritivas, salientam-se aquela que tem por objetivo estudar as características de um grupo, tipo sua distribuição, no sentido de idade, de sexo, procedência, nível de escolaridade, etc. Elas são bem utilizadas. O IBGE é um exemplo bem acessível, né, de pesquisas descritivas. Pesquisas explicativas. Essas pesquisas, elas identificam fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos. Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. Classificação da pesquisa com base nos procedimentos técnicos utilizados. Delineamento. O delineamento
ele refere-se ao planejamento da pesquisa em sua dimensão mais ampla, que envolve tanto a diagramação quanto a previsão de análise, interpretação e coleta de dados. Na língua inglesa, usa-se o termo design, né? É como se fosse o caminho que você vai traçar para chegar ao seu objeto. O elemento mais importante para a identificação de um delineamento é o procedimento adotado pela coleta de dados. Assim, pode ser definido dois grandes grupos de delineamentos: aquele que se vale das chamadas fontes de papel e aquele cujos dados são fornecidos por pessoa. No primeiro grupo estão a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. No segundo estão a pesquisa experimental e a pesquisa ex post facto e o levantamento e o estudo de caso. Pesquisas bibliográficas. Desenvolvido com base no material já elaborado e principalmente livros e artigos científicos. Lembrando o seguinte, às vezes a gente imagina que a pesquisa bibliográfica ela se torna mais fácil. A questão é o seguinte, em todos os casos exige algum tipo de trabalho de natureza bibliográfica, porque boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisa bibliográfica. Pesquisa documental. A pesquisa documental, ela utiliza-se de material que não receberam ou já receberam um tratamento analítico, mas que podem ser reelaborados de acordo com os objetos de pesquisa. E a pesquisa documental, ela tem sempre essa possibilidade de uma releitura, né? Uma releitura que está associada ao tempo, está associada ao estudioso, né, que está fazendo a leitura, a revisão desse documento. Pesquisa experimental. A pesquisa experimental, ela consiste essencialmente em determinar os objetos de estudo, selecionar as variáveis capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Lembrar o seguinte, no caso da pesquisa experimental, o pesquisador ele é ativo no objeto, tipo, ele manipula, ele controla, ele distribui aleatoriamente. Ela está mais associada à pesquisa científica laboratorial, mas ela também pode ser utilizada na pesquisa em educação. Pesquisa ex post facto. Esse termo ele quer dizer literalmente a partir do fato passado. É um tipo de pesquisa em que se estuda depois que o fato aconteceu, né? Significa que o estudo foi feito após variações na variável dependente no curso natural dos acontecimentos. Verificar esse tipo de pesquisa ele tem uma característica, ele verifica a existência de relação entre variáveis, né? Continuando. O propósito básico dessa pesquisa é o mesmo da pesquisa experimental. Tem a função de verificar as relações entre variáveis. Seu planejamento também ocorre de forma bastante semelhante. A diferença mais importante entre as duas modalidades está em que na pesquisa, nesse tipo de pesquisa, no caso ex post facto, o pesquisador não dispõe de controle sobre a variável independente, que constitui o fator presumível do fenômeno porque ele já ocorreu. Ou seja,
ele não vai manipular o seu objeto de estudo. Por quê? Porque o seu objeto de estudo já está no passado, ele só vai criar hipótese e buscar essa resposta dessas hipóteses de maneira interpretativa. Estudo, vamos para o seguinte, estudo de corte. Os estudos de corte, eles podem ser prospectivos, elaborados no presente com previsão de acompanhamento determinado segundo o objeto estudado, ou retrospectivo, elaborado com base nos registros do passado com segmento até o presente. O estudo de corte, ele refere-se a um grupo de pessoas que tem algumas características comuns, constituindo uma amostra a ser acompanhada por certo período de tempo, para se observar e analisar o que acontece com elas. Assim como o estudo de caso-controle é muito utilizado na pesquisa das ciências da saúde. O estudo de corte, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que uma pesquisa ela é feita com o objetivo de verificar a exposição passiva à fumaça do cigarro e a incidência de câncer do pulmão. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro um grupo que equivale a um grupo experimental e a segundo grupo de controle. Qual é o grupo desse grupo experimental? Eu vou tirar quem? Quem está exposto à fumaça do cigarro e o que não está. E através disso eu vou fazer uma análise dos que se expuseram à fumaça do cigarro, contraíram o câncer, e dos que não se exporam à fumaça do cigarro, não contraíram. E aí eu vou pegar um índice entre esses dois, né? Duas classes de pessoas, as que estão expostas à fumaça do cigarro e as que não estão. Claro que um dos fatores determinantes ou que traz a incidência de câncer é o tabagismo. Mas nem sempre quem faz uso do tabaco ele vai estar exposto, ele vai desenvolver o câncer. Assim como quem nunca se expôs ao tabagismo, ao fumo, pode desenvolver o câncer em outros que tem relação com outros hábitos. Então, o estudo de corte ele vai me dar esse entendimento, né? Seguinte, levantamento. O levantamento é a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Ele está voltado para uma análise quantitativa, ou seja, aqui de novo eu dou o bom e velho exemplo do IBGE. Eu faço um formulário, né? E dou para 1.000 pessoas responderem. Com base na resposta das mil pessoas, eu vou fazer um levantamento do objeto que eu quero estudar, né? O segundo é o estudo de campo. O estudo de campo é uma pesquisa desenvolvida por meio de observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevista para captar suas expedições e interpretações do que ocorre no grupo. Eu posso dizer o seguinte: quem aqui já fez o estágio observacional? Quando a gente vai para a sala de aula somente para observar os alunos e fazer as nossas anotações. É um estudo de campo. E é um estudo de campo que nos traz o levantamento de diversas hipóteses, né? O estudo de caso consiste no estudo profundo e exaustivo ou de um ou poucos objetos de maneira que permite seu amplo e detalhado conhecimento. Ou seja, eu saio do particular de um caso pequeno para o geral. No caso, é um estudo que me traz uma visão de unidade para uma grande quantidade, vamos dizer assim.
Esse estudo ele é muito feito na área da saúde, né? Principalmente nas ciências biomédicas, também nas ciências sociais, né? Nas ciências biomédicas, o estudo de caso costuma ser utilizado tanto como estudo piloto para o esclarecimento do campo de pesquisa em seus múltiplos aspectos, quanto para a descrição de síndromes raras. No caso, esse tipo de estudo ele pode ser feito para explorar situações da vida real cujos os limites não estão claramente definidos. Ele preserva o caráter unitário do objeto estudado, descreve a situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação, formula hipótese e desenvolve teoria. Explica as variáveis causais de determinados fenômenos em situações muito complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos. Pesquisação. A pesquisação ela é uma pesquisa com base empírica, que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo. Ela é muito utilizada nas ciências da educação, né? E nesse tipo de pesquisa, os pesquisadores e participantes, eles estão ali juntos, envolvidos, né? Numa espécie de cooperativa participação. Há alguns que associam tanto a pesquisação como a pesquisa participante, mas existe uma pequena diferença entre a pesquisação e a pesquisa participante. No caso da pesquisa participante, os dois há uma interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas. Só que no caso da pesquisação, os participantes, ele envolve pesquisas valorativas, sobretudo derivadas do humanismo cristão e de certas concepções marxistas. Tanto é que a pesquisa participante suscita muita simpatia entre os grupos religiosos voltados para a ação comunitária. Como eu disse, a pesquisação e a pesquisa participante, muitos autores vão tratar essas duas pesquisas como sinônimos. Eu até acho que são sinônimas sim. E essa pequena diferença que no caso ela cai na simpatia de grupos religiosos e no caso de grupos aqui como o autor cita marxistas, de concepção marxista, eu acho que isso não deveria, né, trazer essa distinção, mas tudo bem. Esse autor ele diferencia e a gente pode sim também ver dessa forma, entendendo que há uma leve variação entre pesquisação e pesquisa participante. Então, turma, essa foi a nossa disciplina, né? Essa apresentação da teoria 2, né? E vamos, na continuidade do curso, nos aprofundar nesse tema, né? Porque é um tema muito importante, extremamente necessário para o desenvolvimento do nosso curso. Lembrando, nós que trabalhamos com educação, estamos em constante pesquisa, em constante observação e em constante estudo. Isso faz parte da nossa profissão de professor. Então, até a próxima.